Olá, estou de volta para mais uma aula de matemática do terceiro ano do ensino médio. O nosso tema de hoje vai ser medidas de centralidades com o professor Ednei Guimarães. Tá? Vamos dar início a essa nossa aula. Média, moda e mediana é o nosso tema para hoje. Na matemática, média, moda e mediana são conhecidas como medidas de tendência central. Elas são as mais utilizadas, porque visam representar uma certa quantidade de valores através de um único número. Cada uma dessas medidas envolve fórmulas e aplicações diferentes, tornando a estatística ainda mais fascinante. Não parece, mas existem diversas situações na nossa vida cotidiana em que um certo conjunto de valores precisa ser representado por um único número. Essas situações nos ajudarão a entender as condições de média, moda e mediana, tá? Esses conceitos vão ficar bem claros para a gente nessa aula. Então, venha comigo. Média aritmética, tá? É representada por um x barra. A média aritmética é a medida de tendência central mais conhecida e a mais utilizada para representar um conjunto de valores. Ela pode ser dividida em dois tipos: a média aritmética simples e a média aritmética ponderada. Vamos ver como calcular cada uma delas na sequência. Tá? Bom, média aritmética simples. A média aritmética simples de um conjunto de valores x1, x2, x3, x4 até um xn nada mais é do que a soma de todos os valores desse conjunto dividido pela quantidade de valores n que se está somando. A expressão matemática a seguir traduz esse conceito. Vamos ver como é que a gente vai entender melhor, tá? Tá aí a expressão matemática, não é isso, pessoal? A média aritmética vai ser x1 mais x2 mais x3 mais xn dividido por n, né? De fato, a expressão que acabamos de conhecer é considerada simples, porque neste caso todos os valores do conjunto têm pesos iguais, tá, pessoal? Representa um único valor, tá? Tá? Uma única vez, certinho? Olha só, vamos analisar agora a idade dos alunos de uma sala de aula, supondo que 8 meninos dessa sala possuam as seguintes idades. Tá? Um tem 13, outro 16, outro 15, 17, outro 13, 16, 15 anos. Certinho? Então, um conjunto de valores aí. Né? Observem. Então, a idade que melhor representa a idade dos meninos da turma pode ser obtida quando calculamos a média aritmética desta sequência, obviamente. Tá? Vamos ver como fazer isso então. Para isso, basta somarmos todas as idades e dividir pelo número total dos meninos. Certinho? Observe aí na nossa fórmula. Olha, vou aumentar ela um pouquinho aqui. Ó, tá? x1, x2, x3, x4 e etc. Não é isso? No caso aqui o n vai ser 8, né? Porque são 8 alunos. Olha só, agora a gente já substitui os valores, ó. Tá? Observe que eu substituí todos os valores aí. Certinho? Quando eu somei os valores de cima, eu encontrei um valor de 120. Ao dividir pelo número de meninos, eu vou ter então o resultado da média igual a 15, tá, turma? Então, olha só. Isso significa que 15 anos é a idade que melhor representa a idade do conjunto de meninos da sala de aula. É do nosso exemplo. Então, temos que isso é a média, tá, pessoal? Qual a média da idade desse grupo de garotos? Aí eu falo assim, a média da idade deles é 15 anos, tá bom? Um único valor para representar todo um conjunto, certo? Essa é a nossa ideia. Bom, vamos ver a média aritmética ponderada. É utilizada quando cada valor do conjunto de valores que visa ser representado por um único número possui um peso diferente. Tá? O cálculo consiste em multiplicar cada valor do conjunto, ou seja, x1, x2, x3, xn, pelo peso ao qual se refere cada valor. Peso 1, peso 2, peso 3. E, por fim, dividir o valor obtido pela soma de todos os pesos. Tá?
Ficou um pouco difícil, né, turma? Vamos tentar explicar melhor aqui nessa forma, tá? Observe aí essa fórmula matemática, ó. Quem vai ser a minha média ponderada? Vai ser x1 vezes o peso de 1 mais x2 vezes o peso de 2 mais x3 vezes o peso 3 e assim por diante. E aqui embaixo da fração, a gente vai somar todos esses pesos, tá, pessoal? Que também, em certas situações, pode ser o número de frequências absoluta, tá? O peso também pode ser entendido como frequência absoluta dos valores. No caso de uma pesquisa, por exemplo, tá? Bom, Ednei, o que a grandeza peso tem a ver com média ponderada? Vamos explicar melhor no valor numérico aqui no próximo slide, tá, pessoal? Olha, gente, fiquem tranquilos, tá? Vamos explicar direitinho o que isso quer dizer através de um caso de notas de um aluno, tá? Olha só, um aluno que realizou 5 provas durante um bimestre e obteve as seguintes notas: 9, 7, 3, 8 e 7, tá? Vamos observar isso aqui colocado na tabela que o professor montou, olha só, tá? Bom, ele fez uma tabela, né? Primeira coluna, avaliações, notas e pesos, certinho? Vamos observar que a primeira avaliação tem peso 2, a segunda peso 2 também, a terceira peso 3, a quarta peso 1 e a quinta peso 1. Não é isso, turma? O que isso significa? Através da tabela, vemos que as duas primeiras avaliações têm peso 2 e a terceira tem peso 3 e as demais só tem peso 1, ok? Já falamos sobre isso, né? Vamos colocar isso aqui na nossa fórmula matemática, ó. Vamos substituir agora, olha só. Como é que ficou aí, ó? Tá? A primeira avaliação tem peso 2, ou seja, 9 vezes 2. A segunda avaliação também tem peso 2, 7 vezes 2. A terceira avaliação tem peso 3, então 3 da nota vezes o peso 3. E assim por diante, tá, pessoal? Então, o que a gente vai fazer então nesse slide aqui? Olha, a gente vai fazer todas as multiplicações primeiro. Tá vendo a setinha lá em cima, ó? A gente vai fazer todas essas multiplicações aí, ó. 9 vezes 2, 7 vezes 2, 3 vezes 3, 8 vezes 1 e 7 vezes 1. Tá bom? E a parte de baixo, o que a gente vai fazer? A gente vai somar os valores dos pesos. Tá, pessoal? Observe aí. Então, são duas etapas que a gente vai fazer. Como é que ficou, então? Olha só. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 7, 14. 3 vezes 3, 9. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 7, 7. Ao somar todos os pesos, eu encontrei 9, tá? E agora eu vou fazer como faço a média aritmética simples. Olha, a soma lá em cima deu 56, dividido para 9. Então, a minha média ponderada será de 6,2, né, turma? E aí, foi uma boa média? Olha que ele tirou a nota bem baixa em uma prova aí, hein? Mas, olha só, esse aluno teria sido aprovado no período, né, com a média 6,22, se fosse aqui na nossa escola, né, turma? Tá? Certo? Vamos mais adiante. Vamos falar um pouco sobre a mediana agora. Bem mais fácil, tá? Observe que no nosso desenho, a mediana tá, pode estar um pouco distorcida do primeiro e do último valor, tá? Olha só, a mediana de um conjunto de valores é o valor que está no centro desse conjunto, tá? Desta forma, a metade dos elementos do conjunto fica abaixo da mediana, ou seja, são valores menores do que ela, e a outra metade fica acima da mediana, ou seja, são valores maiores do que ela, tá, pessoal? Então, mediana já está dizendo, né, o valor central, o do meio, tá? Bom, ficou difícil visualizar, né? Vamos ver aquele conjunto de valores que representa a idade dos meninos lá da turma. Está ele aí, né, turma? Ó, 13, 16, 15, 17, 13, 16, 15, 15. Tá? Aquele mesmo lá. Olha só. Bom, dada a sequência, devemos começar organizando a mesma em ordem crescente ou decrescente, tá? Tanto faz, tá, pessoal? Crescente ou decrescente. Eu prefiro que a gente crie um padrão, né, e coloque em ordem crescente. Fica mais fácil a gente criar esse padrãozinho aí, né? Tá? Detalhe. O número de elementos do conjunto pode ser ímpar ou ele pode ser o número de elementos par, tá? É diferente como encontrar a mediana em cada um desses conjuntos. Olha só, se o conjunto for ímpar, a mediana será o número que ocupa a posição central do conjunto, tá?
sem cálculo algum. É só você pegar aqui, ó, na mão tem 5, não é isso? Quem é a mediana? É o do meio, ó, dedo médio, né, ó, do meio, tá? Então é só separar e encontrar o do meio. Quando o número de elementos for par, a mediana será a média aritmética simples dos dois valores que estiverem no centro do conjunto dos elementos. Tá bom, pessoal? Vejamos aqui então os exemplos. Olha só. A sequência do exemplo, eu vou colocar em ordem crescente. Coloquei aqui, ó. Vou aumentar aqui para a gente ver melhor. Olha só. 13, 13, 15, 15, 15, 16, 16, 17. Quantos elementos aí possui? 8, né? Então, como 8 é um número par, vamos ver como é que a gente resolve aqui. Tá aí, ó, pessoal. Tá? Como a sequência é um número par, temos que os dois valores que ficaram no meio foram o 15 e o 15. O que a gente vai fazer com ele? A gente vai observar que eles são os valores centrais e a gente vai tirar a média aritmética desses dois valores, ó. Tá? Soma os dois e divide por 2. Ok, turma? Então vai ser 30 dividido para 2. Então a minha mediana vai ser 15. Tá, pessoal? Muito fácil, né, pessoal? Tá? Ok? Vejamos agora. Vamos ver a mediana das notas dos alunos, né? No mesmo exemplo. 9, 7, 3, 8 e 7. Vamos reorganizar a sequência na ordem crescente, como eu falei anteriormente. Tá aí, 3, 3, 7, 7. Bom, quem é a mediana? Não precisa de cálculo, tá? Como são 5 elementos, eu vou ver quem é o que está bem no meio. Olha só, o elemento central é o 7. Tá, pessoal? Isso indica, então, que a minha mediana nada mais é do que 7. Tá bom? Simples assim. Ok, turma? Identificar a mediana de um conjunto de valores. Vamos lá. Agora vamos para moda, tá, pessoal? Ó, eu esqueci de mudar o nome lá em cima, mas agora vamos ver a moda, tá, pessoal? Ok? Olha só. A moda de um conjunto de dados pode ser definida como o valor que ocorre com mais frequência, tá? Certo? Dentro de um conjunto. Observe aqui a minha imagem que eu coloquei, olha só, para moda. Observe que eu tenho várias alturas, não é isso? Tá? Qual a altura que está na moda? É a que mais se repete, não é isso? Ó, 1, 2, 3, né? Tá, pessoal? Então é o seguinte, vamos lembrar do conjunto de dados formado pela idade dos meninos, tá? Certinho? Bom, agora não precisa colocar em ordem crescente não, tá? É só você identificar os valores que mais se repetem, né? Isso, tá? Então, observando aqui, eu observo que o 15 aparece em 3 oportunidades, tá, pessoal? Então eu posso afirmar que a moda desse conjunto de valores é 15, tá? Simples assim, tá bom, pessoal? Ok? Bom, tem alguns detalhes sobre a moda que a gente vai falar agora, olha só. E quando uma sequência possui mais de uma moda? Vamos ver então, olha só. Quando procuramos o valor mais frequente dentro de uma sequência do tipo aí, ó, 12, 20, 56, 104, 15, 5, 12, 5, percebemos tanto que o 12 quanto que o 5 aparece duas vezes, né? Sem problemas. Isso significa que a sequência ela é bimodal, tá? Ó, duas modas bimodal, tá, pessoal? Bom, se tiver 3 modas, professor, simples. Se possui 3 modas, trimodal. Se possui 4 modas, aí para por aí, tá? A partir de 4, a gente vai dizer que esse conjunto de dados ele é multimodal. Para a gente não ficar 4, 5, 6, a gente vai chamar logo todos de multimodal. Mas também tem aquele conjunto de valores em que nenhum se repete, né, turma? Certo? Então esse não tem moda e eu vou chamar ele de um conjunto de valores amodal. Ok, turma? Por hoje é só. Espero que vocês aproveitem, tá? Agora vamos lá correndo para fazer nossas atividades. Até uma próxima, viu?